Enxergar bem é fundamental para as atividades do dia a dia, mas o uso excessivo de telas, a baixa umidade e as temperaturas mais frias podem comprometer a saúde dos olhos. Nesta época do ano, alguns problemas oculares tendem a se intensificar. Então, olhos vermelhos, ardência, coceira, visão embaçada e lacrimejamento, porque muitas pessoas queixam de lacrimejamento achando que não é olho seco. Mas o lacrimejamento, muitas vezes, ele é reflexo. O olho seca e responde com um lacrimejamento que, a princípio, resolve, mas como a lágrima não é de qualidade, ela só resolve naquele momento. Depois fica um ciclo vicioso do olho seco. Porque, junto com o frio, o clima fica mais seco. É uma queixa muito comum, 30% mais ou menos dos pacientes têm queixa relacionada ao olho seco, de ardência, coceira, olho vermelho, visão embaçada, lacrimejamento. Então, é muito comum no consultório. Ardência, vermelhidão, sensação de areia nos olhos e ressecamento estão entre as queixas mais comuns durante o inverno. A prevenção e o diagnóstico precoce são essenciais para evitar complicações. Primeiro que o colírio, dependendo dele, ele pode causar glaucoma, catarata. Então, é comum os pacientes se automedicarem com corticoide, tanto para alergia quanto para olho seco. E aí, isso a longo prazo, se for um uso contínuo, pode causar essas outras patologias, glaucoma, catarata, e agravar outras condições, inclusive doenças sistêmicas, né? O uso do corticoide pode causar. Para evitar conjuntivite, que no caso para criança seria mais interessante nas escolas, na sala de aula, que aglomera, tem muita criança gripada, então acaba que também tem uma conjuntivite viral. É a higienização, né, das mãos, observar, tentar usar umidificadores ou toalhas molhadas no quarto para melhorar a umidade e qualquer sintoma, né, que aconteça novo, procurar o especialista. Quem convive com a síndrome do olho seco sabe o quanto a doença pode afetar a qualidade de vida. O tratamento adequado e o acompanhamento médico ajudam a controlar os sintomas. Quem tem a síndrome do olho seco, ele é constantemente essa irritabilidade, né? A gente precisa estar fazendo uso de colírio que mantenha o olho aquoso. A gente precisa uma coceira muito grande, o que causa essa irritação, que aumenta ainda mais essa irritação. Eu venho percebendo que quando está um tempo mais frio e mais seco, menos úmido, piora. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, alguns paliativos, até que se faça o tratamento correto. Quem tem algum problema ocular deve procurar um profissional da área, né, para investigar, para ver o que é. Tem gente quem faz uso muito de tela, seja de computador, de celular, essa luz branca, essa luz azul faz muito mal à visão. Então, a gente precisa ter um cuidado maior. A gente que trabalha principalmente com esse tipo de equipamento precisa estar constantemente fazendo a visita ao oftalmologista para ver como é que está a situação ocular. E só através de exames precisos e assertivos para a gente descobrir exatamente o que a gente tem ou não no olho, né? No ambiente de trabalho, a proteção dos olhos também merece atenção. Em muitas atividades, o uso correto dos equipamentos de proteção evita acidentes e preserva a visão. As empresas elas precisam resguardar o trabalhador sobre possíveis riscos. E o trabalhador, utilizando o EPI durante a sua jornada, ele vai estar também protegido contra possíveis riscos. Por exemplo, impactos, poeiras, radiações ionizantes, iluminações intensas, também substâncias químicas, fluidos, tudo isso é importante para que o trabalhador ele venha estar protegido quando ele estiver exercendo as suas atividades. Quais as áreas de maior atenção em relação à proteção ocular? Soldagem, manutenção e manuseio de produtos químicos, o pessoal que trabalha na construção civil, o pessoal que trabalha na área de saúde, principalmente com agentes biológicos, todas essas atividades, se faz necessário estar utilizando, né, o EPI correto enquanto realiza as suas atividades. Consultas regulares ao oftalmologista, hábitos saudáveis e o uso da proteção adequada fazem toda a diferença para manter a saúde ocular em qualquer época do ano. A gente deve sempre procurar um médico,
seja ele oftalmo, seja ele ortopedista, seja ele o que for. Existe um médico para isso, né? A gente não ter esse padrão de ir na farmácia comprar me dê um colírio aí só para molhar o olho. Não, existe o colírio específico para cada situação e a gente precisa ter essa cultura de ir atrás do médico certo para poder identificar o problema e lá na frente não acarretar algo maior.